Pessoal, vamos iniciar a aula de hoje, dia 30 de setembro de 2020. Hoje eu trouxe para vocês uma atividade de matemática, onde tinha alguns probleminhas com números decimais. Em português, a gente vai trabalhar mais um pouquinho de advérbios, agora em tirinhas. E no interdisciplinar, a gente vai começar uma matéria sobre o corpo humano, a gente vai começar a discutir aí uma parte mais de ciências, né, do corpo humano e tal. A gente trabalhou bastante história e geografia nessas últimas aulas, então agora a gente vai pegar mais uma parte de ciências, tá? Então vamos começar pelas atividades de matemática no EMAI, página 95 e 96, tá? Então aqui na página 95 trazia o seguinte, ó. Leonardo trabalha no posto de gasolina e sabe que para abastecer uma frota de veículos de uma cidade é gasto muito combustível. Leia para um colega os preços de cada tipo de combustível no posto em que Leonardo trabalha. Então, a gasolina comum, R$ 4,19 o litro. Gasolina aditivada, R$ 4,39 o litro. Etanol comum, R$ 3,01 o litro. E o diesel comum, R$ 3,39 o litro, tá bom? E aí os probleminhas, ó. Paulo tem um carro flex que pode ser abastecido com gasolina ou com etanol. Na semana passada, ele abasteceu seu carro no posto Alvorada 3 dias com etanol e 2 dias com gasolina comum. Ele gastou R$ 123,20 com etanol e R$ 162,56 com gasolina. Quanto ele gastou nesses 5 abastecimentos? Então, o importante nesse probleminha é saber que os cinco dias que eles estão perguntando é juntando os 2 dias de gasolina com os 3 dias de etanol. Então, basicamente, vocês tinham que fazer uma soma, somando esse valor total que ele gastou com etanol e o valor total aí que ele gastou com a gasolina. Então, você tinha que juntar esses dois valores. Não tinha que multiplicar nem nada, era só fazer uma soma. O probleminha já dava pra gente o valor total do etanol que ele gastou e o valor total que ele gastou com gasolina. Então, era só juntar os dois para saber o total do que ele gastou nesses 5 dias de abastecimento. Lembrando que o carro flex aí, ele aceita tanto combustível, né, de gasolina quanto o etanol, tá bom? Então, eu fiz a soma aqui. Lembrando, qual é a regrinha de soma com números decimais? Vírgula embaixo de vírgula sempre, tá? E aí é só você somar centésimo com centésimo, décimo com décimo, unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena, tá? Faz a sua soma normalmente, copia a vírgula no resultado, deu R$ 285,76. Então, a resposta, R$ 285, ó, ele gastou, né? Ele gastou nesses 5 dias de abastecimento. Aí eu coloco o cifrão, né? Do real, R$ 285,76 aí. Então, pessoal, aí era só fazer uma soma. Você ia somar R$ 162,56, que foi o que ele gastou com a gasolina, mais R$ 123,20, tá? Dava certinho R$ 285,76. Ah, professora, eu coloquei o 123 em cima porque veio primeiro no probleminha. Não tem problema, tá? Na soma, a ordem das parcelas não importa. Você pode colocar tanto a maior quanto a menor em cima, o resultado dá o mesmo, ok? Probleminha 3 aqui, ó. Elsa completou o tanque de combustível de seu carro com 10 litros de gasolina aditivada. Quanto ela pagou? Então, se a gente voltar lá na tabelinha, a gente vai ver que a gasolina aditivada é R$ 4,39 o litro. Se ela colocou 10 litros de gasolina, então eu tenho que multiplicar o valor pela quantidade de litros. Então, 4,39 vezes 10, tá? Multiplicação de números por 10, por 100 e por 1000 são super fáceis, tá? É só você copiar o número, que nem, ó, 43... Não era 4,39? Não era assim que estava o valor da gasolina aditivada? Quando a gente multiplica por 10, a gente vai andar com a vírgula, tá? O que é esse andar com a vírgula? Na multiplicação, a gente anda com a vírgula para a direita. Na divisão, a gente anda com a vírgula para a esquerda, tá? Então, aqui no caso é uma multiplicação, a vírgula vai andar para a direita, ela vai andar para lá,
tá? Quantos zerinhos tem o 10? Não tem um zerinho só? Então, essa vírgula vai andar quantas casas? Ela vai andar a quantidade de casas de acordo com os zerinhos, tá? Se o 10 tem um zerinho só, ela vai andar uma casa para a direita. Então, eu tiro a vírgula daqui e ela anda uma casa. Então, o resultado, 43,9 ou R$ 43,90, tá bom? Então, resposta. Ela pagou, coloco o R cifrão, R$ 43,90, tá? Essa é a resposta. Então, multiplicação por 10 aí com número decimal, super fácil. Você só vai andar com a vírgula de acordo com as casinhas. Multiplicação, você anda com a vírgula para a direita, para onde a setinha está apontando, tá? Tava aqui entre o 4 e o 3, ele foi entre o 3 e o 9. Virou 43,9. Ou R$ 43,90, ok? Bom, a segunda atividade aqui, ó. Leonardo aprendeu que o quadro de ordens e classes, o qual ele já conhecia, pode ser ampliado para incluir a parte decimal de uma escrita numérica, que fica à direita da vírgula. O quadro também ajuda na leitura, então a gente vai ler aqui, ó. 2,54 ou 2 unidades, 5 décimos e 4 centésimos. 13,075 ou 1 dezena, 3 unidades, 0 décimos, 7 centésimos e 5 milésimos. E 7,6, 7 unidades e 6 décimos, tá? São dessas formas que eu leio os números com vírgula. Esse quadro também nos auxilia a compreender, por exemplo, como realizar adições e subtrações com números racionais. Os números racionais são os números com vírgula, tá? Observe e comente com um colega as diferenças nos registros de Leonardo e de seu amigo Mateus. Elas modificam o resultado? Então, se a gente observar as continhas que o Leonardo e o Mateus fizeram são as mesmas. A única diferença é que o Mateus completou as casinhas vazias com 0 e o Leonardo fez sem completar com 0, tá? Os dois seguiram a regra básica da soma e da subtração com números decimais. Qual é? Repetindo de novo. Vírgula embaixo de vírgula. Se você respeita a vírgula, coloca vírgula embaixo de vírgula, a sua conta não vai sair errado, independente se você preencher com 0 ou não. Tá vendo aqui, ó? Vírgula embaixo de vírgula, ó, nas duas continhas. Mesma coisa do Mateus, ó, vírgula embaixo de vírgula, tá? Então, aqui no caso, isso não modificou o resultado das contas, deu exatamente o mesmo resultado, tá? A diferença, se vocês quiserem deixar registrado aí no livro de vocês, tá? A diferença é que o Mateus preencheu os espaços vazios com 0, mas respeitando a regra, na verdade, o valor posicional, né, gente? A regra de vírgula embaixo de vírgula é basicamente respeitar as ordens, tá? Respeitando as ordens, os resultados são corretamente iguais, tá? Quando você respeita aí o lugar onde a vírgula fica dividindo a unidade, né, da parte inteira com a parte decimal dos décimos, centésimos e milésimos, a vírgula aí ela vai dividir essa parte aí. Se a gente respeita essa posição da vírgula, não tem como o resultado sair errado, tá? É por isso que o resultado dos dois estão corretamente certos. Eu gosto de preencher com 0 também as contas com vírgula. Por quê? Fica mais visualmente mais tranquilo de você calcular, né? Você tem todas as casinhas preenchidas, sabe exatamente onde está cada número. Mas tem gente que prefere não preencher com 0 e dá no mesmo, tá? Não tem diferença de resultado aí, tá bom? Bem, essas foram as atividades de matemática. Agora a gente vai para as atividades de português no nosso livro didático, páginas 167 até 169. Vamos lá. Aqui, ó. Leia, tira a seguir. Garfield, por que os gatos gostam de sair à noite? Porque nós gostamos de cantar sobre a cerca. Durante o dia, nós seríamos um alvo fácil. Então, aí, né, a tirinha do Garfield. Segundo o Garfield, o que os gatos gostam de fazer durante a noite? Segundo ele, gostam de cantar sobre a cerca, né, que eles ficam miando.
Para quem os gatos seriam um alvo fácil durante o dia? Provavelmente para quem não ia gostar deles miando na cerca e atacar um sapato, né? Ou uma pedra, vai saber, né? Então, nesse sentido que eles seriam um alvo fácil, né? Para quem não gostasse da cantoria. Circule na tira as duas expressões que indicam tempo, à noite e durante o dia, tá? Agora sublinhe a expressão que indica lugar, sobre a cerca. Imagine que este trecho seja uma notícia de jornal. Pela falta de energia elétrica, houve um grande tumulto. As estações ficaram superlotadas. E quando os trens chegaram, o tumulto aumentou. Na confusão, houve feridos. Foram atendidos. A situação se normalizou. Reescreva em seu caderno acrescentando dados de tempo e lugar para organizar as ideias e esclarecer os fatos com mais precisão. No quadro abaixo, sugestões de expressões para serem acrescentadas. Faça as adequações necessárias. Então, pode ser que o texto de vocês fique diferente. Por quê? Vocês iam incluir essas expressões nesse textinho, para dar mais precisão aos fatos, tá? Então, pela falta de energia elétrica nos hospitais próximos, houve um grande tumulto. As estações ficaram superlotadas. Quando os trens, à noite, né, quando os trens chegaram, o tumulto aumentou. Na confusão, ou na manhã lá, houve feridos. Então, você vai pegando essas expressões na quarta-feira e vai encaixando aqui nesse textinho, da forma como você achar melhor. Infelizmente, eu não consigo editar esse arquivo para colocar aí um exemplo de textinho para vocês. Mas eu acredito que é tranquilo vocês encaixarem essas expressões no texto. Precisa encaixar todas? Não, mas seria bom que vocês colocassem a maioria. Ó. Ontem, pela falta de energia elétrica, né? Ontem à noite, tá? Então, tentem encaixar aí essas expressões de tempo e lugar para deixar esse textinho mais completo, tá bom? As palavras que acrescentam as circunstâncias de tempo e de lugar às frases são os advérbios e as locuções adverbiais, formadas por mais de uma palavra. Então, mais uma tirinha aqui, ó. Após 6 meses no mar, decidimos conferir a você o prêmio de PCM. O que significa isso? Pior cozinheiro do mundo. Agar e seus companheiros navegavam há muito tempo. Copie a expressão que não seja um verbo que indique esse tempo, ó. Após 6 meses. Observe o rosto de Ed no último quadrinho. Ele ficou feliz com o prêmio? Explique sua resposta. Pela carinha do Ed aqui, ele ficou bravo, né? Tá até com esse negocinho aqui em cima. Então, não, ó. Pelo rosto de Ed, notamos que ele não está sorrindo. Além disso, a nuvem negra e seu olhar com as sobrancelhas curvadas mostram que ele está bravo, tá? Leia a outra tirinha. Eu sou você amanhã. E aí o menininho começa a chorar, né? Circule na tirinha a palavra que indica ideia de futuro. Amanhã. Por que o menino chorou ao ouvir Cebolinha dizer eu sou você amanhã? Porque ele não queria ficar parecido com Cebolinha. Bom, então vamos continuar. Então ele não queria ficar parecido aí com o Cebolinha. Vocês conhecem a brincadeira do 1º de abril? Leiam e converse. Tem um jacaré enorme atrás de você. 1º de abril. 1º de abril foi ontem. Eu levei a noite inteira para inventar aquilo. Releia o primeiro quadrinho. Copie a expressão de lugar empregada por Linus. Atrás de você. Você acha que Lucy acreditaria no que Linus disse e cairia na brincadeira assustando-se? Se realmente fosse 1º de abril, explique. Provavelmente não, né, gente? Ela estava sentada na sala, no sofá. Por que teria um jacaré atrás dela, né? É muito pouco provável, tá? Então, aqui organizando o que a gente aprendeu, ó. Advérbios e locuções adverbiais. Palavras ou expressões que indicam circunstâncias em que as ações acontecem e ajudam a organizar o texto, tá? Então, aí, exemplos de tempo, amanhã, ontem, durante o dia, e de lugar, atrás dela, sobre a cerca, em uma reserva, que foi exemplos que a gente viu durante o estudo aí, tá? Então, a atividade de português ia até aí na página 169. E, por último, a gente tem, então, uma atividade no interdisciplinar. Conheça e respeite o seu corpo. Então, vamos lá, livro didático, página 134.
Aqui. Você já sabe quais são os nossos deveres e direitos, e que todas as pessoas devem ser respeitadas. Isso a gente estudou junto, né? Essa semana ainda. Agora vamos começar a investigar o nosso corpo e como ele funciona. Então a gente tem um quadro aqui que chama Garota no Espelho, né? Nós temos esse costume aí de nos olhar no espelho, né? Ver como estamos, nosso próprio corpo, tá? Observe a pintura acima e converse com os colegas e o professor. Existe alguma coisa em seu corpo que você gostaria que fosse diferente? A gente sempre tem uma crítica a si mesmo, principalmente por causa dos padrões que nos são impostos na sociedade. A gente liga a televisão, vê padrões de corpos, né? A pessoa bonita tem que ser assim, né, a modelo, tanto homem quanto mulher, a gente aí é exposto, né, a tanta propaganda sobre o corpo perfeito e tal, que sempre tem alguma coisa que a gente critica, ou a gente não gosta do nosso cabelo, ou a gente não gosta do nosso nariz, ou não gosta da nossa barriga, ou não gosta do nosso pé, ou acha que nosso tamanho é muito pequeno, ou a gente acha que é grande demais, né? Então, sempre tem alguma coisa que a gente acaba criticando em nós mesmos, por mais que a gente se ache bonito, sempre tem algo que a gente quer mudar, né? E isso, essa insatisfação com o próprio físico, vem aí da mídia, tá bom? A mídia, ela acaba aí, desde que nós somos crianças, colocando um padrão de como a beleza deve ser, tá? E isso, para a gente se desligar desse tipo de ideia, tem que ter aí uma desconstrução. A gente precisa aceitar que nós somos diferentes e que não existe um único padrão de beleza. O que é bonito para você pode não ser bonito para mim. O que eu acho bonito, você pode não achar. Nós não temos diferentes tipos de alimentos, por exemplo? Se todo mundo gostasse da banana, o que seria da maçã, não é o que se fala? Então, as pessoas também são. A gente também tem uma variedade de aparências de pessoas. E aí, será que existe um padrão único do que realmente é bonito? A beleza é muito relativa, né? B. A adolescência é uma fase de muitas mudanças. Vocês estão aí. A gente estudou aquele texto do pré-adolescente, né? Que não é legal usar esse termo, porque vocês ainda são crianças. Mas nesse pensamento, vocês estão numa fase de transição. Sim, vocês ainda são crianças, mas vocês estão se tornando adolescentes. Muitos de vocês já tiveram mudanças físicas que marcaram aí esse ano para vocês, né? E então, nesse sentido, a adolescência ela tá chegando, tá? Alguns até já estão nela, mas a adolescência vem aí por volta dos 11, 12 anos, tá? E vocês estão muito perto dela, e é por isso que é importante a gente começar a discutir esse assunto sobre o corpo humano, tá bom? Em que idade uma pessoa é considerada adolescente? Que alterações físicas costumam ocorrer nesse período? Então, coisas que são marcantes aí para a pessoa se sentir adolescente, né? A adolescência chega por volta dos 11, 12 anos, tem gente que demora um pouquinho mais, tem gente que acaba chegando mais cedo, porque nada é igual para todo mundo. As respostas são pessoais, mas todos nós temos conhecimento do que de alterações físicas que fazem a gente perceber que nosso corpo está se desenvolvendo e nós não somos mais crianças, né? Ah, se a gente for citar algumas alterações físicas que vocês provavelmente vão acabar colocando aí no livro de vocês no caderno, surgimento de pelos, né? Os meninos começam a ter bigodinho, né? Pelos em outras partes do corpo. A primeira menstruação das meninas, tá? Os meninos também passam por uma alteração física nesse sentido. Desenvolvimento, a fala, né? A voz vai engrossando, vai ficando mais madura. Vocês sentem aí ó, as pernas, os bracinhos vão ficando mais compridos, tá? O corpo vai ganhando um pouco mais de massa, né? As meninas acabam desenvolvendo seios e tal. Então, são essas alterações físicas, e isso é uma questão biológica, tá? É um desenvolvimento totalmente natural e normal. E isso vai acontecendo, ele vai começando a acontecer quando vocês vão aí atingindo o começo, o início da adolescência. E durante toda a adolescência, o corpo de vocês vai desenvolvendo um pouco por ano. Então, lá para os 15 anos, seu corpo está completo? Não, você vai continuar desenvolvendo, vai continuar aumentando a sua altura, vai continuar desenvolvendo as partes físicas aí do seu corpo.
Os estudos, eles calculam mais ou menos que a gente tem alterações físicas, assim, marcantes até mais ou menos os 18 anos. Tem gente que até os 21 aí tem essas alterações físicas até atingir aí a maturidade, a fase adulta, tá? Então, a adolescência, esses anos da adolescência é um processo bem intenso e longo, tá? De que é feito seu corpo? Se você examinasse uma gota de sangue a olho nu, o que acha que veria? Se você pegasse e examinasse uma gotinha de sangue, o que você veria dentro dessa gotinha de sangue? O que será que tem no sangue? No caderno, faça um desenho para ilustrar sua resposta, tá? A olho nu, não no microscópio, tá bom? Então, aí é uma introdução sobre questões que a gente vai estudar neste capítulo 8. A gente vai estudar mudanças físicas da adolescência e a gente vai estudar a parte do sangue, tá? Na semana que vem a gente já vai começar aqui, ó, o que forma o sangue, tá? É uma parte muito interessante aí essa parte aí do estudo do corpo humano, tá? Da parte física. E vai ter provas sobre isso, tá bom? Então, façam as atividades com muito carinho, sem risadinha, sem gracinha, porque o assunto é sério e vocês sempre têm muitas dúvidas quando o assunto é corpo humano, tá bom? Bem, pessoal, essas então foram as atividades de hoje. Qualquer dúvida é só mandar para mim. Um beijo. Tchau!